Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula de termoquímica e na aula de hoje a gente vai continuar falando da influência do estado alotrópico na variação de energia que pode ser absorvida ou liberada em uma reação termoquímica, certo? Na outra aula a gente tinha falado sobre essa parte aqui, da influência dos alótropos sobre as reações termoquímicas. Aqui tem um gráfico que mostra se eu tiver os diferentes tipos de alótropo, que eu posso ter variações diferentes de entalpia em um mesmo processo, né? Em um processo que gera o mesmo produto, eu posso ter variações de energia diferentes de acordo com o alótropo que eu tenho aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o alótropo do carbono diamante e aqui do carbono grafite, né? Aqui vai ser um processo mais energético do que esse, certo? Então, por exemplo, em valores, se a gente pegar os valores que estavam nas reações desse slide aqui, ó, 393,1 negativo, 395, né, a gente vai ter o valor do processo em si de entalpia para a transformação de um alótropo no outro, ou seja, para a transformação do carbono diamante em grafite, ou do grafite em carbono diamante, a variação é de 1,9 kJ, né? Ou seja, se a gente pegar aqui ó, carbono diamante para transformar em carbono grafite, a gente vai precisar de liberar energia, né? Liberar 1,9 kJ, né? A reação é exotérmica. Toda vez que eu tiver o ΔH negativo, a reação é exotérmica. E o processo inverso, para transformar grafite em diamante, ele precisa absorver energia. Isso acontece por conta da estrutura da rede do carbono, como ele se configura em diamante ou grafite. Além desse processo energético aqui, é necessário haver variações de temperatura e pressão para que isso ocorra e tempo, né? Não é do dia para a noite que esse processo ocorre naturalmente. Agora a gente vai falar de equações termoquímicas. Uma equação termoquímica, ela é basicamente uma equação química, só que a gente acrescenta aqui do lado o valor de entalpia, ou seja, a energia que o processo libera ou absorve, né? A entalpia de uma reação é basicamente a energia que pode ser absorvida ou liberada a pressão constante, né? Então, uh, todos os fatores que podem influenciar na entalpia estão relacionados aqui, ó, que são a temperatura e a pressão, certo? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho hidrogênio reagindo com oxigênio, produzo água. É uma reação exotérmica, né, ΔH negativo. Carbono, diamante, mais oxigênio produzindo CO2, também exotérmico. Hidrogênio e cloro produzindo ácido clorídrico em meio aquoso, também exotérmico. Hidrogênio e cloro produzindo gás clorídrico também é exotérmico. E aí nós temos as respectivas temperaturas nas quais os processos ocorrem. É importante a gente observar que a quantidade de calor expressa pelo ΔH, né, pela entalpia, sempre se refere às quantidades dos reagentes e dos produtos que aparecem escritas nas equações termoquímicas, certo? Antigamente, a gente podia colocar os valores dessa forma aqui, ó, antes ou depois da seta, né? Ou seja, no lado dos reagentes ou no lado dos produtos. É uma forma também de expressar esse tipo de reação, mas ah, atualmente a gente utiliza essa questão da entalpia, que ela é muito mais padronizada, é muito mais fácil de se entender, certo? Já que se a gente tem valores negativos, a reação é exotérmica, se a gente tem valores positivos, a reação é endotérmica. Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente entender melhor esse processo. Veja só, a questão da Federal de Santa Maria. Aí tem aqui, observe o diagrama ao lado, esse diagrama aqui, e de acordo com esse diagrama é possível concluir da transformação. Então, nós temos aqui letra A, B, C, D e E. Veja só, vamos analisar caso a caso. Primeiro aqui, ó,
eu tenho água no estado gasoso que está se transformando em água líquida. E aí está dizendo aqui que a reação libera, né, processo exotérmico libera 43,9 kJ, né, ΔH negativo. Veja só, primeiro, sabendo dessa equação aqui, ó, a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se a gente pegar aqui quem é o produto, o produto é água líquida, certo? Que tem aqui menos 285,5, certo? E aí a gente faz aqui menos o reagente. Quem é o reagente? Água gasosa. Que tem aqui menos 241,6. Se a gente fizer essa conta aí, vai dar menos 43,9, certo? Então, o processo aqui, ele é realmente exotérmico, né? Quando eu tenho uma substância no estado gasoso e ela se transforma no estado líquido, naturalmente ela precisa liberar energia. Então, o processo é exotérmico. Coincidentemente, a letra A já é a alternativa correta. Agora, vamos ver essa letra B aqui, ó, do líquido para o gasoso. Aí, tudo bem, é exotérmico, só que aqui está positivo o ΔH. Então, isso está errado. Por quê? Porque ΔH positivo é reação endotérmica. Da mesma forma que aqui está errado, por quê? Aqui está negativo e está dizendo que o processo é endotérmico, certo? E aqui também, na letra E. A letra D é a única que fala que o processo é endotérmico e o ΔH está positivo. Então, se a gente for observar aqui, eu tenho do gasoso para o sólido. Ora, se do gasoso para o líquido ele libera energia, do gasoso para o sólido ele vai precisar liberar muito mais energia. Só que aqui está positivo, está dizendo que ele vai absorver energia. Isso não acontece. Então a gente pode concluir que realmente a letra A é a alternativa correta para esse processo aqui, certo? Então aí nós temos a resposta. Vamos seguindo aí. Vamos falar agora de entalpia padrão. A variação de entalpia de uma reação termoquímica ela pode ser relacionada ao fenômeno que está envolvido no processo. Por exemplo, a variação de entalpia de combustão ela se refere à queima de um material, né? A queima de um mol de uma substância que sofre combustão. A entalpia padrão ela pode também ser entalpia padrão de formação, né? Que ela acontece quando a gente um mol de uma substância ela é obtida em condições padrão, que são condições de temperatura e pressão padrão, né? E aí a gente chama ela de entalpia padrão de formação. Nós temos também entalpia de neutralização, entalpia de reação. Então nós temos vários tipos de formas de calcular as variações de energia em um processo químico. Por exemplo, a entalpia padrão de combustão. A queima completa de uma substância que contém apenas carbono, como a grafita ou grafite, né? Que é carbono e hidrogênio, se a gente tiver metano, por exemplo, como os hidrocarbonetos, como gasolina, por exemplo, ou carbono, hidrogênio e oxigênio, quando a gente tem os álcoois, resultam na formação de gás carbônico e água. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um hidrocarboneto, um combustível hidrocarboneto qualquer, no caso aqui o metano, que reage com o oxigênio, esse processo aqui vai gerar CO2 e água e, naturalmente, vai liberar energia. Essa liberação de energia a gente chama de entalpia de combustão, é a queima, é a combustão desse material que vai fazer esse valor de energia ser liberado. Ou seja, uma reação exotérmica que libera 890,4 kJ por mol. Da mesma forma aqui, ó, o etanol, né, quando o álcool queima com oxigênio, ele produz também CO2 e água. E aí a gente tem associado a isso um valor de entalpia de combustão, no caso para o álcool é menos 1366,1, ou seja, a gente tem aqui uma reação exotérmica, que neste caso vai liberar mais energia do que essa daqui, né?
Aqui nessa tabela eu tenho os valores de entalpia de combustão de algumas substâncias. Então, se a gente observar aqui, eu tenho hidrogênio, CO, etino, que é o acetileno utilizado na solda, por exemplo, etano, que é o hidrocarboneto com apenas 2 carbonos. Eu tenho também gás butano, que é utilizado no gás de cozinha normal, junto com o propano. O octano, que é um dos componentes da gasolina. Etanol, que é utilizado como combustível também. Ácido etanóico. Açúcar, glicose. Metanol, que é um tipo de álcool. Grafite. Metano, que é um tipo de gás combustível também. Eteno. Então, nós temos vários tipos de substâncias. Se a gente observar aqui, todas elas têm os seus respectivos valores de combustão. Ou seja, toda vez que eu queimo uma substância, eu vou ter um valor associado de energia que está sendo liberada. E, se essa energia está sendo liberada, todos esses processos, consequentemente, serão exotérmicos e, portanto, terão seus valores de ΔH negativos, conforme a gente observa aqui nessa tabela. Né? Além da entalpia de combustão, eu tenho a entalpia padrão de formação. Ela se refere à energia que está envolvida em uma reação de formação de um mol de moléculas de determinada substância a partir de substâncias simples na forma alotrópica mais estável em condições padrão. O que isso quer dizer? Eu tenho mais de um isótopo, mais de um alótropo do hidrogênio aqui. Então, o alótropo, a forma alotrópica mais estável que eu tiver do hidrogênio, que reage com a forma mais estável que eu tiver do oxigênio, irá produzir a forma mais estável de água, e aí existe uma energia associada a isso, que pode ser, no caso da reação do hidrogênio com oxigênio, libera energia, forma água. No caso do oxigênio, para conversão de oxigênio em ozônio, precisa absorver energia. Então, a energia de formação do ozônio é necessário absorver 34 quilocalorias e para a formação da água libera 68,3 quilocalorias, certo? Então, vamos seguindo. Eu tenho aqui, no caso aqui eu tenho substâncias simples, por definição, a entalpia padrão de formação é zero. Então, toda vez que a gente vê oxigênio gasoso, hidrogênio gasoso, nitrogênio gasoso, todas essas substâncias elas vão ter o valor de 0 quilocalorias para ser formado, já que são as formas mais estáveis dessas substâncias que são encontradas na natureza, né? Carbono, grafito. Então, sempre que a gente tiver a forma mais estável sendo descrita, o valor de entalpia de formação vai ser zero, justamente porque eu não preciso fornecer ou absorver energia para que a substância seja formada, já que ela já é formada naturalmente, certo? Então, vamos seguindo. Aqui no próximo slide, eu tenho aqui uma tabela que mostra a entalpia de formação de algumas substâncias. Então, veja só, que eu tenho, por exemplo, no caso aqui é em kJ por mol, aqueles outros dados estavam em caloria. Então, aqui tem uma pequena diferença nos valores energéticos. Então, para formar ozônio, 142, precisa absorver. Para formar água gasosa, menos 241. Água líquida, menos 286. Água... não acho que não tem água sólida aqui, mas se tiver o valor vai ser mais negativo do que esse. Ácido, no caso aqui é o fluoreto de hidrogênio, que aqui está gasoso, né? Cloreto de hidrogênio, aí aqui eu tenho outras substâncias, veja só, tenho gases como os sulfurados, eu tenho ácidos como ácido sulfúrico aqui que é utilizado como solução para baterias, veja o valor de energia para a formação dessa substância. Tenho compostos orgânicos como o etino, o eteno, por exemplo, propano e butano, que são gases de cozinha. Veja a energia necessária para que as substâncias sejam formadas.
já que a gente tem vários átomos aqui, ó, 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. Então eu preciso que esses átomos se liguem para formar essa substância. Ah, tem aqui o ácido etanóico, por exemplo, o etanol, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Então, eu tenho vários tipos de substâncias aí descritas nessa tabela, certo? A gente para por aqui nessa parte e a gente volta para entender, fazer algumas continhas sobre reações de formação, ok? Então, por agora a gente para aqui.